E o Jornal do Meio-Dia agora vai conversar com o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira, e a gente vai conversar com ele, entre outros assuntos, sobre a expectativa aí do setor industrial para esse ano de 2021. Mas vamos começar com um assunto um pouquinho mais polêmico do que esse. Presidente, por que é que a Federação das Indústrias resolveu apoiar a decisão do governador Mauro Mendes, que se decidiu pelo BRT, abandonando aí, né, o VLT? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, deixar claro, a gente entende que esse projeto do BRT foi muito mal conseguido, mas conceitualmente não temos nada contra mudar o BRT. Precisa pensar no usuário, principalmente. Os estudos mostram que, além de ser mais rápido, não só para a implantação, mas também para a operação, o passageiro que pegar uma BRT vai chegar antes ao seu destino, vai pagar menos por esse transporte. E a grande discussão que existia era quanto ao BRT ser movido a diesel, ser poluente. Foi esperado mais qualidade técnica que o governo nos trouxe, que é o BRT movido a energia elétrica. Então, a partir daí, nós fizemos um estudo preliminar, já convidamos os técnicos do governo para que possam apresentar ao nosso Conselho de Infraestrutura aqui na Federação todos os dados específicos, mas nos parece uma alternativa mais rápida, gasta menos recursos, fica pronto antes, é mais barato para o usuário e mesmo conforto também, tecnicamente. Tem outras possibilidades. Esse projeto BRT nasceu mal feito e é muito difícil de ser consertado. Então, a gente consiga, com essa mudança, fazer os ajustes necessários no transporte coletivo para a grande Cuiabá. Presidente, uma outra questão aí é sobre aí a economia e a pandemia. Qual é a expectativa, a perspectiva da indústria, especialmente aqui de Mato Grosso, para esse ano de 2021? De uma maneira geral, muitos setores industriais tiveram um ano de 2020 muito acima das expectativas, especialmente quando a gente olha para as expectativas lá no começo da pandemia. O setor de alimentos performou muito bem, a indústria da construção foi muito bem no ano, mas muitos setores industriais sofreram muito com essa pandemia, com os efeitos econômicos que ela trouxe, né? Dificuldade de insumos, de matéria-prima. Muitos clientes dessas indústrias com dificuldade no fluxo de caixa, atrasando pagamentos. Tudo isso fez com que as indústrias tivessem que tomar medidas, pegar dinheiro emprestado para pagar folha de pagamentos, adiar pagamento de impostos e tomar uma série de outras decisões que comprometeram o ano de 2020. A gente espera que o ano de 2021 seja um ano de recuperação da sociedade e muito mais do que isso, que a gente possa apoiar as indústrias para que elas, daqui para frente, tenham outras medidas que ajudem a performar melhor. Algumas delas, né, do ponto de vista de suporte econômico a investimentos, desoneração da folha de pagamentos e também apoiar as indústrias que tiveram dificuldades no ano de 2020 a estarem de volta ao mercado com condições de crédito e com adimplência com os tributos e impostos. Presidente, é que se agilize aí esse processo de reformas e isso tem que acontecer lá em Brasília. Os empresários estão confiantes nisso, em função até do quadro político de hoje? O cenário não é muito fácil, Lúcio. A gente entende que o conjunto de reformas que precisavam ser feitos para o país e adiante, eles fundamentalmente precisavam de muito capital político. O governo federal, que tem que liderar essas reformas junto ao Congresso Nacional, já teve mais capital político, né? A gente viveu 2 anos muito conturbados, um primeiro com grande ajuste político, um segundo por causa da pandemia e das consequências políticas da pandemia. O governo federal não conseguiu emplacar as grandes medidas de reforma para que foi eleito. O povo lhe outorgou essa confiança. A gente se assustou muito com a declaração do presidente na semana passada de que o país está quebrado e não dá para fazer nada.
tem muita coisa para fazer, tem uma agenda de reforma tributária, uma agenda de reforma administrativa, uma agenda de privatizações, que é fundamental, primeiro, para reequilibrar as contas públicas, mas também para criar um novo ambiente de negócios no país. Então, o que nós cobramos, e não só as entidades empresariais aqui de Mato Grosso, mas toda a sociedade e também a Confederação Nacional da Indústria, onde eu sou diretor, é que a gente tenha um 2021 de implementação dessas reformas. Não dá para fazer uma reforma tributária total e ampla, como a gente pretende, mas é preciso avançar. O país não pode mais viver do jeito que vive e a classe política tem que ter essa compreensão. Não adianta muito ficar nesse discurso de situação ou oposição. Tem que vestir a camisa do Brasil e seguir adiante. E o Brasil é um país que não pode mais esperar, está ficando para trás no desenvolvimento mundial, tem um ambiente de negócios péssimo, uma qualidade de tributos horrível do ponto de vista da comparação com outros países. A gente precisa entender os nossos problemas e avançar como país. É isso que a sociedade deseja. E esse debate político, na avaliação do senhor aí, com toda essa polarização, pode atrasar ainda mais essas reformas, não é, presidente? Quanto mais se aproxima o ano eleitoral de 2022, mais os atores políticos tendem a agir não no melhor interesse do país, mas nos seus melhores interesses políticos. Isso é legítimo no campo da política, mas o que a gente propõe é que se defina uma agenda de reformas prioritária e essa agenda tem que avançar, Lúcio. Não dá para a gente ficar, olha, a gente vive num país onde conseguiram politizar a vacina. Não se vacinar ou não é bom, eu vi o seu comentário aí sobre o posicionamento do vice-presidente da República, mas vamos lembrar que depois de superada a questão de se vamos apoiar a vacina ou não, tem a discussão política de que vacina é melhor. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Aliás, o Brasil é uma das poucas nações mais desenvolvidas economicamente que ainda não começou efetivamente a sua vacinação. A gente já fala da vacina, a gente já conhece marcas de vacina, mas efetivamente vacinados, só grupos de teste. A gente precisa avançar nisso também. Então, o nosso pedido é que o país pare um pouco de politizar toda a discussão e pense um pouco mais na sociedade. A gente precisa muito disso nesse momento para retomar o crescimento econômico, para fazer as reformas que vão levar o Brasil adiante e, mais do que isso, Lúcio, para construir um país que sirva aos brasileiros e não que sirva a pequenos grupos de interesse que, claro, legitimamente se posicionam, defendem os seus interesses, mas que muitas vezes são um impedimento para o avanço do país. Presidente, antes de encerrar aqui, um questionamento que traz de volta o debate para Mato Grosso. Nós começamos a entrevista dizendo o seguinte, olha, o governo do estado preferiu abrir mão do VLT, optando pelo BRT. E a pergunta é a seguinte, não querem que a ferrovia passe por Cuiabá, presidente? Como é que é isso, hein? Essa é outra discussão que não tem o menor sentido, né? Precisa priorizar o que é o desenvolvimento estratégico econômico do estado de Mato Grosso. Cuiabá já tem aqui, o polo Cuiabá e Várzea Grande já tem aqui uma grande gama de empresas, de produtos e serviços, e precisa ser atendido por uma logística eficiente. Lembrando também, não adianta só a ferrovia chegar, ela tem que chegar com preços competitivos para trazer insumos do sul e sudeste do país, levar para lá os nossos produtos de maneira mais competitiva. Então, essa discussão ela nem tinha que existir, porque a gente precisa de um plano de trabalho. Olha, o Mato Grosso corre um risco muito sério, nós temos aí a possibilidade de termos 3 projetos de ferrovia andando nos próximos anos aqui em Mato Grosso. Se a gente cochilar, a gente pode perder alguns desses projetos, ou até os 3 projetos. Então, a gente tem que apoiar fortemente essa agenda de infraestrutura para competitividade. E para quem duvida, a gente fala disso, as pessoas acham, não corre tanto esse risco. A gente olha a questão do gás, nós ficamos aí 20 anos com o gasoduto pronto e por questões políticas e econômicas, sem gás para as nossas indústrias, sem gás para o nosso transporte coletivo e para o transporte de táxis aqui na região metropolitana. Esse risco existe. A gente não pode ter apagões logísticos e a ferrovia, todas as ferrovias são importantes, e a gente defende sim que a ferrovia Norte-Sul tem que atender Cuiabá com um modal eficiente e competitivo.
Presidente, obrigado pela presença e pela presença aí via Skype, né? E pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, um prazer mais uma vez poder falar de tantos temas aqui com vocês. Um abraço a todos os telespectadores.